Bom, hoje nós vamos falar a nossa segunda parte sobre a questão das emoções, e é muito interessante porque essa segunda parte, ela diz respeito à visão do livro de Urante em relação às emoções. E quando nós conseguimos entender a origem das emoções e o porquê delas, talvez fique muito mais fácil nós entendermos o que acontece conosco hoje. As emoções, elas foram a base para o desenvolvimento da civilização, principalmente o medo. E era esperado, nós vamos ver durante o nosso estudo, que com o sangue adâmico, essas coisas todas sumissem, por assim dizer, elas se elevassem e o medo desaparecesse. Mas com a falha adâmica, eu percebo que nós estamos vivendo exatamente na época de príncipe planetário, do príncipe planetário, das emoções exacerbadas, da falta de controle. E nós vemos que o globo, o planeta como um todo, a mídia, o marketing, se aproveitam dessas nossas emoções para nos manter num cativeiro. O Augusto Cury, ele tem vários livros, né? Ele é psiquiatra, eu acho ele brilhante. Ele tem vários livros onde ele fala do cárcere da emoção. E se nós pensarmos, o cárcere é emocional. Por isso que o livro diz que nós temos que usar a razão acima de tudo, porque a emoção, ela tem que ser sobrepujada, ela tem que ser validada, ela tem que ser transformada pela razão. Isso não significa que nós temos que pegar as nossas emoções, colocá-las numa caixinha e falar, eu não sinto mais nada. Mas sim trabalhar essas emoções, porque elas não foram trabalhadas quando deveriam ser trabalhadas, nós não estamos com o sangue adâmico na quantidade que nós deveríamos estar, e por isso que nós estamos pagando o preço hoje. E a gente vê, e vamos ver mais claramente, que o mundo, né, as empresas, a verdade é essa, a política se aproveita disso para nos manter no cárcere emocional, principalmente as religiões. As religiões têm cárceres emocionais violentíssimos. Elas se tornaram donas do casamento. Elas põem culpa nas pessoas de todas as formas, se não fazem de acordo com aquilo que elas acreditam. E para você sair disso, tem formas, e a gente vai estudar como sair disso, é difícil, porque nós vimos que nós somos pegos pela culpa, pela vergonha e pelo medo. E aí você fica naquele circuito, né, de um irmão do outro, gêmeo do outro, e como é que você, um ser em desenvolvimento, ganha forças interna para poder sair desse círculo vicioso? Então, o bom de hoje, né, é um pouco mais de texto, mas é bom todos prestarem bem atenção à origem e o porquê das emoções. Elas têm a sua causa. São as emoções que nos fazem perceber o mundo, que são os nossos sensores de relacionamento com o mundo, mas, acima de tudo, elas são quem nos coloca os limites. E o mais interessante, se eu tivesse lá em cima, observando o nosso planeta, é ver como nós chegamos ao extremo de uma emoção mal utilizada. Olha a situação do planeta, olha a situação com essa pandemia, olha o medo que as pessoas estão falando, olha a falta de fé que tem com todo mundo. Então, nós estamos experimentando o extremo das emoções. Pode ir até mais profundamente, mas aí vai ser um problema se for mais profundamente para o planeta. Então, vamos ver o ponto de vista do livro de Urântia, o que ele fala sobre as emoções. Se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, pode interromper a hora que quiser, para que a gente possa ir compartilhando, tá? Então, nós vamos ver hoje as emoções e o medo na perspectiva do livro de Urântia. Nós vamos ver o porquê da cultura do medo na sociedade atual, quais as telas que nós desenvolvemos para nos proteger de entrarmos em contato conosco mesmo e de não mostrar para o mundo quem realmente nós somos. E, obviamente, que quem paga o preço de tudo isso é o corpo.
porque todas essas emoções, nós vimos que emoção é movimento, ela é movida pelos hormônios, e esse hormônio, esse movimento, se não dado um devido direcionamento, ele fica acumulado no corpo. Tá? E na próxima e última aula, a gente vai ver como integrar todas essas partes, que nós vamos ver os 3 cérebros hoje, e as técnicas para lidar com as emoções e o medo. Então, primeira coisa importante, o medo é o estímulo para o desenvolvimento religioso e da civilização. Imagine se vocês fossem o criador desse universo, dessas pessoas aqui, como é que vocês fariam com que as pessoas se movimentassem para algo superior? Então, uma das técnicas que eles utilizaram foi nos colocar o medo. E o medo, ele vem das próprias células que se desenvolveram ao longo de milhões e milhões de anos para a sobrevivência. Nós vimos isso também. Então, a célula está implantada nela o medo da não sobrevivência. Né? Então, ela faz de tudo para continuar a sobrevivência. E aí o livro vai nos dizendo que há pouco mais de 1 milhão de anos, os mamíferos precursores da Mesopotâmia, os descendentes diretos dos tipos lemurianos de mamíferos placentários norte-americanos, subitamente apareceram. Tá? Esses membros dessa nova espécie tinham maiores cérebros em relação ao seu tamanho entre todos os animais que haviam então existido na Terra. A gente sabe que o tamanho do cérebro é super importante. Os dinossauros tinham um cérebro pequeno, pouca adaptabilidade e sumiram. E aqui, vejam, eles começaram a experimentar muitas emoções. Então, as nossas emoções vêm do próprio reino animal. Compartilhavam inúmeros instintos que mais tarde caracterizaram os homens primitivos, sendo altamente curiosos e demonstrando uma alegria considerável quando tinham êxito em qualquer ação. Nada do que nós estamos vivendo hoje, que é melhor, tudo que nós estamos vivendo hoje e o que nos compõe tem origem no desenvolvimento aqui no próprio planeta. O apetite pelos alimentos e o desejo sexual eram bem desenvolvidos, e uma seleção sexual bem definida era manifestada em uma forma tosca de cortejo e de escolhas dos companheiros. Eles lutariam ferozmente em defesa dos seus companheiros e eram bastante ternos nas associações de família, possuindo um senso de abnegação, de humildade que beirava a vergonha e o remorso. Veja que os animais já estavam apresentando esses tipos de emoções. Eram muito afetivos e leais em relação aos seus parceiros de um modo tocante. Mas caso as circunstâncias os separassem, eles escolheriam novos parceiros. E aí vem a religião dizendo que não se pode separar, que se você se separar, você tem que sofrer o resto da vida, ou se casar incorretamente, tem que sofrer o resto da vida. Crença. De estrutura pequena e mentes aguçadas para avaliar os perigos do seu habitat na floresta, esses mamíferos precursores do homem desenvolveram um medo extraordinário. Está aqui a origem. Que o levou àquelas sábias medidas de precaução. Então, está vendo que o medo fez com que eles se precavessem, que contribuíram tão enormemente para a sua sobrevivência, tais como a construção de toscos abrigos que faziam nos topos das árvores, o que eliminava muito dos perigos da vida no nível do solo. O começo das tendências para o medo que a humanidade possui data bem especificamente desses dias. Então, o medo não tem nada de especial. Ele é uma técnica evolucionária. Né? É uma técnica, tudo é uma técnica no universo. Então, nós temos a emoção como fator do desenvolvimento e o medo como estímulo religioso. O mistério e o poder têm sempre estimulado os sentimentos e os temores religiosos. A emoção tem funcionado sempre como um fator condicionante poderoso do seu desenvolvimento. Está aqui. É a emoção que nos condiciona e nos aprisiona. Ela se tem um papel fundamental no início da civilização, quando exacerbada, ela tem um papel condicionador. O temor tem sido sempre o estímulo religioso básico. O medo molda os deuses da religião evolucionária, motivando o ritual religioso dos crentes primitivos. À medida que a civilização avança, o medo é modificado, olha, ele sofre uma evolução para a reverência,
admiração, respeito e simpatia. E então é condicionado ainda pelo remorso e pelo arrependimento. Então, aqui vocês estão vendo toda a química que compõe a nossa emoção. Isso são reações químicas. E nós temos corpos sensíveis e o medo da não sobrevivência, o medo de ser punido, o medo do não pertencimento, faz com que a gente procure se adequar às condições ambientais. Sensacional, num certo sentido, a técnica que eles estão utilizando para fazer evoluir seres de origem animal. É incrível você olhar isso, ver como funciona o universo, né? É essa beleza que se fala que é um dos atributos da verdade, beleza e bondade do livro de Urântia. Esta beleza que acontece do encontro de seres puramente químicos com o Pai depois no céu, com o Pai, você se tornando espiritual e se tornando realmente um finalitor. Veja, olha da onde a gente começa, né? O nascimento das emoções. Muitas emoções novas logo surgiram nos humanos, Andon e Fonta. Experimentar admiração por objetos, tanto quanto por outros seres. Demonstraram uma vaidade considerável, a vaidade é absolutamente civilizatória, pois o fato de uma pessoa querer se mostrar para outra ajuda a você a desenvolver seus dotes. O problema é quando há excesso de vaidade, não tem nada de errado com ela, o problema é o excesso. O avanço mais notável no desenvolvimento emocional foi o aparecimento súbito, olha o subitamente aqui, de um grupo de sentimentos realmente humanos, que é o grupo da adoração. E só poderia surgir nos humanos porque Andon e Fonta estavam com o espírito da verdade, tanto da adoração quanto da sabedoria. Então, este subitamente veio devido a esses espíritos, abrangendo o quê? O respeito, a reverência, a humildade e a forma primitiva de gratidão. Obviamente que os animais não compartilham isso conosco, né? Isso é só uma coisa especificamente humana e foi a forma com esses dois espíritos ajudantes da mente que isso foi implementado no Andon e Fonta. O medo, somado à ignorância quanto aos fenômenos naturais, estava para dar nascimento à religião primitiva. O medo, somado à ignorância quanto aos fenômenos naturais. E aqui a gente entende o porquê a verdade é uma das formas que do nosso desenvolvimento no universo. É conhecer a verdade para superar o medo e para ir em direção a Deus. Não apenas tais sentimentos humanos manifestaram-se nesses humanos primitivos, mas muitos sentimentos mais altamente evoluídos estiveram também presentes nas suas formas rudimentares. Eles eram a piedade, a vergonha da reprovação, bem como conscientes de um modo mais acentuado do amor, do ódio e da vingança, estando acentuadamente suscetíveis ao sentimento dos ciúmes. Você vê que tudo que está muito forte hoje na humanidade, é o pânico, os ciúmes, tudo que tem acontecido, isso tem origem lá atrás e continua como um desvirtuamento atual. Após decidirem fugir em direção ao norte, Andon e Fonta sucumbiram ao próprio medo durante um certo tempo. Especialmente o medo de desagradar o pai e as famílias mais imediatas. Então, está aqui o nosso medo e o nosso sentimento de estar sempre querendo estar agregado à família. E quando você tem pais, ou mãe ou pai, que são muito destruidores, um dos conselhos que o Bert Hellinger fala na constelação familiar, quando o pai ele tem um senso, a mãe um senso de destruição muito grande, ele fala para o filho se afastar da família, porque ele tem direito a uma vida. E um ponto fundamental é você, ao se afastar, se você concordar, você tem que aprender a lidar com a culpa. Porque é mais importante a sua vida do que a culpa que você está tendo por se afastar da família. Aqui faz todo o sentido que o Bert Hellinger fala, né? Aí vem a fantasia. A fantasia é aquele famoso e se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro. Então, eles imaginaram ser atacados por parentes hostis,
e assim reconhecer a possibilidade de encontrar a morte nas mãos dos seus já ciumentos companheiros da tribo. Então, quais foram os sentimentos e emoções que nós vimos até agora? Emoções: medo, reverência, admiração, respeito, simpatia, remorso, arrependimento, vaidade, piedade, vergonha, reprovação, gratidão, amor, ódio, vingança e ciúmes. Nós vimos que algumas dessas emoções na aula passada são chamadas primárias pelo mundo e outras são chamadas de secundárias. E apareceu o que subitamente? Adoração, respeito, reverência, humildade, gratidão, que são sentimentos efetivamente humanos, com o aparecimento do sexto e do sétimo ajudantes da mente. E ele comentou que o medo, somado à ignorância quanto aos fenômenos naturais, estava para dar nascimento à religião primitiva. Porque você tendo medo, você vai tentar adorar alguma coisa, você vai pedir para alguém que te proteja. Então, o medo e a ignorância, aqui a gente passa pela ignorância através da verdade, que é um dos atributos do nosso desenvolvimento. A gente, com o medo, desenvolve a religião e aprende a bondade, e não apenas o ódio, a vingança e os ciúmes. Então, a religião tem esse papel importante de nós vencermos essa parte das emoções mais violentas. E tudo isso daqui está ligado à beleza cósmica do desenvolvimento humano, dos 7 superuniversos, de seres de origem animal, chegar diante do Pai espiritualizados como espíritos de 6º grau. Então, veja a técnica que é utilizada para nos fazer evoluir. A manifestação do medo. E como é que foi a manifestação do medo naquela época, né? Eles tinham medo depois do trovão, porque não tinham controle, não sabiam que era um trovão. Relâmpago, chuva, neve, granizo e gelo. Cara, você imagina uma população temer todos os elementos naturais. E a gente tem hoje em dia pessoas que temem isso ainda, e deve ser resquícios lá de trás. A pessoa tem medo de trovão, tem medo de tempestade, né? Não são poucas pessoas. Mas a fome permanecia como impulso mais constantemente recorrendo nesses dias primitivos. E já que subsistiam basicamente de comer animais, finalmente eles desenvolveram uma forma de adoração por animais. E o que é a adoração por animais? É o medo, é a gratidão, é uma gratidão na forma de medo de que aquele animal não pode sumir da frente deles, senão eles vão morrer de fome. As tribos no norte já temiam cada vez mais o gelo, né? E tornaram-se excessivamente temerosos das águas. Tem gente que tem medo de água, de oceanos e outras coisas mais. Eles presenciaram a península da Mesopotâmia afundando gradativamente no oceano, e embora ela emergisse várias vezes, as tradições dessas raças primitivas cresceram em função dos perigos do mar e do medo e das inundações periódicas. E aí são as crenças, né? Porque eles devem ter passado por problemas, aquilo fica de geração em geração, e quando vem inundações, eles sabem que vão passar por problemas e surge o medo. Aí eles tentam uma forma de atenuar aquilo lá, tentando adorar algum deus, alguma coisa, para que ela não prejudique a vida deles. O medo de fantasmas levou o homem primitivo a visualizar o sobrenatural. Quer dizer, o fantasma era algo além da realidade deles. E assim, com segurança, foram assentadas as bases para aquelas influências sociais poderosas da ética e da religião. O medo do sobrenatural. E se vê por que a religião sobrevive do medo hoje, né? Que, por sua vez, preservaram inviolados os costumes e as tradições da sociedade de geração em geração. Então, a grande questão de uma sociedade é você alterar os costumes, evoluir os costumes. E por isso que a evolução é lenta, porque esses costumes estão extremamente arraigados, você não consegue arrancar de uma sociedade de uma hora para outra, e eles têm que evoluir com o tempo. Até nem Jesus conseguiu
tirar totalmente os costumes, aquilo que estava arraigado dos apóstolos dele. Uma coisa que se logo estabeleceu e cristalizou os costumes foi a crença que os mortos zelavam os mortos zelavam pelo modo segundo o qual eles tinham vivido e morrido. Eles infligiram punições severas aos mortais vivos que ousassem tratar com desdém e descuido as regras da vida que eles honraram, quando na carne. Tudo isso é mais bem ilustrado pela reverência atual que as raças amarelas têm pelos seus ancestrais. O livro, num certo sentido, ele deixa bem claro que a gente respeita, mas não há necessidade desta reverência aos mortos. Você pode, sim, respeitar e agradecer pelos seus antepassados, mas não necessariamente seja necessário ficar reverenciando. Os desejos primitivos produziram a sociedade original, mas o temor dos fantasmas manteve-as unidas e conferiu o aspecto extra-humano à sua existência. Manter unida não só deu origem à sociedade em si, mas também como a família, né? O medo comum era originalmente fisiológico, o medo da dor física, o medo de não satisfazer a fome, ou o medo de alguma calamidade terrestre. Mas o medo dos fantasmas era uma nova e sublime espécie de terror. É isso que às vezes me incomoda nas técnicas da natureza, né? Essa questão da gente ficar aterrorizado para evoluir. Tudo bem que pode ser química, mas é difícil para quem passa por esse terror. É só a gente olhar hoje em dia as pessoas que têm síndrome do pânico e têm outras coisas. É difícil isso. Todos os mortais resididos por ajustadores do pensamento são adoradores em potencial. Foram iluminados pela luz verdadeira e possuem a capacidade de buscar o contato recíproco com a divindade. Contudo, a religião primeva ou biológica do homem primitivo é mais como uma persistência do medo animal, combinada ao espanto ignorante e à superstição tribal. Por isso a importância da verdade. A sobrevivência da superstição nas raças humanas, isso é importante, não é complementar ao vosso desenvolvimento evolucionário, nem compatível com as vossas realizações esplêndidas. Por tantos outros motivos de progresso material. Mas essa religião primitiva do medo serve ao propósito bastante útil de dominar os temperamentos ferozes das criaturas primitivas. Então, veja, ele mesmo fala que o que a gente tem, que toda essa superstição não é complementar ao nosso desenvolvimento evolucionário. Ela está fora do lugar. É a precursora da civilização e constitui solo para o subsequente plantio das sementes da religião revelada pelo príncipe planetário e seus ministros. Então, tudo isso é feito para que quando o príncipe planetário e seus ajudantes cheguem, eles comecem a elevar, né, porque tudo é por elevação de significados, elevar a consciência desses povos para novos significados. Então, sair da adoração do animal para a adoração de um Deus invisível. Sair do medo de fantasmas para saber que existe alguém acima de tudo isso. É isso que é importante. Então, é a revelação que vem para elevar esses medos. A moralidade das religiões evolucionárias impulsiona os homens na busca de Deus, por meio do poder da motivação do medo. As religiões de revelação atraem os homens para a busca de um Deus de amor, porque eles anseiam por isso, por ser como ele. E isso é o papel do sexto e sétimo ajudante da mente. Mas o ato religioso não é meramente um sentimento passivo, de dependência absoluta e de certeza de sobrevivência. É uma experiência viva e dinâmica de alcançar a divindade baseada no serviço à humanidade. O que é importante a gente notar aqui, que a questão não é, nós estamos nesse desenvolvimento, nós temos que desenvolver agora o contato social,
o ajudar ao próximo, o entender o próximo, o amar o próximo, para que quando nós cheguemos em Avona, a gente possa depois ter, de todo esse aprendizado grupal, nós vamos ter todo um desenvolvimento individual, até chegar diante do Pai. Mas aqui, primeiro, é você aprender o grupal, porque se você não aprende o grupal, você, se tiver depois só educação individual, você provavelmente nunca vai entender o outro. E quando o príncipe planetário vem, ele dá início à superação do medo, né? Em um mundo primitivo, prevalecia a religião evolucionária de medo e ignorância. O príncipe e seu corpo de assessores fazem as primeiras revelações sobre a verdade mais elevada e a organização do universo. Essas apresentações iniciais da religião revelada são muito simples e normalmente pertinentes aos assuntos do universo local. Veja, interessante, né? Eles falam até do universo local. A religião é integralmente um processo da evolução antes da chegada do príncipe e progride por meio da revelação gradativa, bem como pelo crescimento evolucionário. É semelhante ao livro de Urântia. O livro de Urântia é uma revelação e ele vem justamente elevar os conceitos que nós temos aqui. Cada dispensação, cada época mortal recebe uma apresentação ampliada da verdade espiritual e da ética religiosa. A evolução da capacidade religiosa de receptividade entre os habitantes de um mundo determina, em grande parte, o grau do seu avanço espiritual e o alcance da revelação religiosa. Isso é importante, a evolução da capacidade e da receptividade dos seres humanos. E aí o príncipe planetário tem o início da superação do medo, né? Essa dispensação testemunha o alvorecer espiritual e as diferentes raças e as suas várias tribos tendem a desenvolver sistemas especializados de pensamento religioso e filosófico. Uniformemente, duas forças fazem-se presentes em todas essas religiões da raça, os primeiros temores do homem primitivo e as primeiras revelações do príncipe planetário. Sob alguns pontos de vista, os urantianos parecem não haver saído ainda inteiramente desse estágio na sua evolução planetária. À medida que prosseguirem nesse estudo, mais claramente, ireis discernir o quanto o vosso mundo encontra-se desviado no curso do progresso evolucionário do seu desenvolvimento. E para vocês entenderem essa parte, eu fiz um gráfico para que a gente possa entender aonde nós estamos. Que ele fala, conforme você for lendo, e conforme eu fui lendo, eu tive a ideia de fazer esse gráfico aqui. Aqui eu vou falar assim, um planeta normal, que não tenha tido rebelião do príncipe e nem de Adão e Eva. O que o livro fala? Que da origem do homem primitivo, e eu vou fazer a linha do tempo da esquerda para a direita, em 100 mil anos chega um príncipe planetário. Então, desde a chegada dos dois seres volitivos, 100 mil anos de desenvolvimento, chega o príncipe planetário. Esse príncipe planetário trabalha esta humanidade, eleva essa humanidade por 500 mil anos, e aí eles biologicamente estão preparados para a chegada de Adão e Eva. Adão e Eva, segundo o livro, em torno de 25 mil anos, eles preparam essa civilização para a vinda de um filho magisterial, que é um filho que vem do paraíso para nos ensinar, para elevar mais ainda a humanidade, né? E esses 25 mil anos fazem uma transformação com sangue adâmico incrível, em tecnologia, em tudo que a gente praticamente está vivendo hoje. Quando vem esse filho magisterial, de 25 a 50 mil anos, pode vir um filho outorgado, que nem nós tivemos o Micael, né? O Micael é um filho outorgado. Este vem ensinar, este vem se auto-outorgar, isto é, viver à semelhança dos seres mortais. Após um filho auto-outorgado, entre 10 e 100 mil anos, chega um filho instrutor e, no mínimo, em 1000 anos, esse planeta chega em luz e vida. Que é o que a gente quer. Sai do homem primitivo e chegar em luz e vida.
Este tempo, se nós somarmos isso daqui, obviamente que pode haver variações, é entre 661 mil, se considerarmos os menores números, até 776 mil anos, um planeta que nasce aqui chega em luz e vida. Obviamente que, né, nada aqui é exato, principalmente esses 1000 anos podem ser muito maiores, mas digamos, vamos pôr aqui uma margem de mais 250 mil anos, em 1 milhão de anos, um planeta com a chegada dos seres volitivos já estaria em luz e vida. E a gente sabe que luz e vida é tudo aquilo que se almeja no universo. Vamos ver a situação de Urântia? Eu vou pôr a situação de Urântia da direita para a esquerda. Data atual, 1 milhão de anos que surgiu o homem primitivo. O nosso príncipe planetário, em vez de surgir há 100 mil anos, chegou aqui 500 mil anos depois. Passaram-se 300 mil anos, teve a rebelião de Lúcifer. Após a rebelião de Lúcifer, mais 150 mil anos, chegou Adão e Eva, porque é daqui para trás, tá? Chegou Adão e Eva. Eles saíram em 100 anos do nosso planeta. Passado 4 mil anos, chegou Maquiventa Melquisedeque, que veio como que manter a chama do planeta para que Micael pudesse vir aqui. E 2000 anos depois do Maquiventa, veio um filho outorgado, que é Jesus. Então, veja que interessante, olha como é que nós estamos vivendo. A época do príncipe planetário não foi finalizada. A época de Adão e Eva não foi completada. A época de Jesus não foi completada. E o que acontece? Olha o nível evolutivo de Urântia. Nós estamos desenvolvendo coisas ainda do príncipe planetário, estamos começando a desenvolver toda a tecnologia que deveria vir com Adão e Eva, e temos um nível de ensinamento do Pai Universal, do serviço ao próximo, do amor ao próximo, de um filho auto-outorgado que seria feito aqui, um pouco antes do planeta entrar em luz e vida. Quando a gente olha essa situação, você para e pensa assim, como a gente vai amar o próximo como a si mesmo? Se eu não estou com o meu emocional desenvolvido, as raças, ainda uma competição enorme entre homens e mulheres, com as mulheres totalmente subjugadas. Há uma briga instintiva ainda no planeta em todos os níveis, coisa que devia estar resolvida no príncipe planetário. Não temos o sangue adâmico total no nosso planeta, não temos um único idioma, não temos a mesma cor verde-oliva que deveríamos ter com a miscigenação das raças. E aí vem Jesus com uma revelação altamente evoluída, onde teria que pegar uma população muito mais avançada para que conseguisse entender os ensinamentos dele. É essa a situação do planeta. Marcos, deixa o gráfico aí, que tem uma coisa que eu me perdi, eu acho. Ali no primeiro, o príncipe planetário, ele não vem junto quando surge o homem? Não. 100 mil anos depois, vem geralmente 100 mil anos. O Caligasta, ele, por um livro, não sabe-se por que, ele demorou 500 mil anos para chegar aqui. Mas ele chega, eventualmente... Entenda bem, Stella, isso daqui tudo são números aproximados. Você viu, de 25 a 50, tudo, né? Mas o nosso chegou em 500 mil anos. Por que não se sabe? Sim, ele chegou 500 mil anos depois do surgimento. Depois. Tá, isso. É que eu achei que no normal eles chegavam juntos. Não chegam, porque praticamente, naquela época, o ser humano tem que começar a viver, ele tem que começar a fazer o desenvolvimento dele. Não adianta você, naquele momento, trazer uma revelação. Você entende? Você tem que fazer com que haja um assentamento de toda a química, uma evolução biológica, né? Para que ele possa depois suportar
ter o suporte de alguém superior para elevá-lo em termos de consciência. O sexto e o sétimo ajudantes da mente logo chegaram lá. Então, o príncipe planetário não chega junto, ele chega geralmente 100 mil anos depois. Ficou claro essa questão? Eu peguei disso, inclusive, eu fiz isso quando eu estudei, eu dei a apresentação sobre luz e vida, e que eu fui vendo todos aqueles números, eu falei, cara, que é isso? Aí eu pus num gráfico, eu fiquei até confuso de pôr no gráfico, porque eu não conseguia acertar as datas. E aí que eu fui entender que com o Urântia eu tinha que pôr de agora para trás. E aí você vê, então, que nós estamos desenvolvendo, por isso que naquele parágrafo anterior, ele diz que a gente está atrasado uma dispensação, mas nós estamos atrasados muito mais que uma dispensação. Num certo sentido, pelo menos do ponto de vista que eu consigo entender. Ficou claro isso para vocês? Então, está entendendo aonde? Vocês conseguem entender agora por que nós nos educarmos emocionalmente agora é fundamental? Nós estamos devendo para nós mesmos, as nossas gerações passadas, né, esta educação emocional. Por isso que o planeta está vivendo toda essa violência, esse egoísmo. E aí chega Jesus com um ensinamento altamente evoluído, que é próximo ao planeta chegar em luz e vida. Como é que a gente lida com 3 fases completamente diferentes da nossa evolução? Interessante, né? E sem o sangue adâmico suficiente para nos dar o devido suporte. Então, você vê que, por isso que Urântia é questão de estudo em todos os universos, do universo. Todo mundo quer viver Urântia, o que está acontecendo. Por isso que é bárbaro a nossa experiência aqui. Ela é única. A gente entra em depressão, a gente fica muito bravo, a gente se revolta contra Deus, mas, num certo sentido, isso daqui é uma experiência, estou mordendo a minha língua, né? Mas é uma experiência imbatível. Eu sempre fui revoltado com relação a Deus por causa das condições aqui, por ignorância, óbvio, né? Mas agora fica claro, a gente entende o porquê que tudo isso está acontecendo no planeta. Então você tem que agradecer. Damolim, Fala, Flávio. Está muito claro, ficou bem ilustrativo esse gráfico aí, realmente nunca tinha me dado conta dessa dessintonia dos níveis, né, que a gente está vivendo aqui, né? Pegando toda aquela parte toda primitiva, né, que é o que a gente vê brotar muito hoje, né, e toda essa parte nova tecnológica, né, e também a chegada de Jesus, que deu aquele up, né, aquela elevação, né, e essa panela de pressão, que é isso tudo que a gente tem que viver, né, porque é uma loucura, assim como tu também, muita gente, né, sente essa coisa, uma hora está super bem, uma hora está depressivo, tu assim, pô, mas será que é isso mesmo? Quer dizer, tu vive em 24 horas, muitas vezes, questões assim conflitantes, né? E talvez a explicação esteja exatamente aí, nessa dissintonia que tem desses níveis que a gente está vivendo ao mesmo tempo, quando devia estar vivendo fases distintas. Perfeito, Flávio. E outra coisa, e aí entra a questão da culpa, porque as religiões, elas vêm com todos os preconceitos passados e te põem culpa. É como se você tivesse que estar vivendo primitivamente ainda. E aí você tem a fé de Jesus, eu preciso viver o amor, mas ainda eu estou com todo o meu corpo emocional não totalmente desenvolvido, eu sinto raiva, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, aí eu me puno, em vez de eu conseguir me acertar internamente e educar esta parte, eu reprimo, aí você fez o inferno na tua vida, cara. Porque esta parte reprimida, ela tem direito à manifestação. Ela vai querer o seu lugar na manifestação. Então, ela vai agir como uma bruxa dentro da gente. Ela vai te boicotar, ela vai te dar maus pensamentos, ela vai te dar tudo o que ela puder para dizer, olha, eu estou viva. Quando ela tiver o devido reconhecimento, ela for devidamente educada, ela tem um poder gigantesco de te levar para qualquer lugar. Só que hoje nós estamos hoje um joguete dessas forças emocionais. Esse é o grande problema, Flávio. Você colocou uma coisa... Só um momentinho, pessoal, que o Stanley está com a mão levantada, ele foi o primeiro. Fala, Stanley.
Vou dar uma olhinha. Está fechado o Fala, telefone, Estânia. fala primeiro aí, pode falar, depois eu falo. O que Pode você vai falar, falar? Moacir, então. Bom, Damolim, eu marquei uma palavra aqui, ó, que eu vejo, mesmo dentro do ser humano, ele ter desenvolvido o caráter, a ética, tudo, é o que as religiões hoje trabalham em cima, que chama-se a palavra salvação. Tem cara que faz tudo no mundo por causa da salvação. Salvação no sentido espiritual, Perfeito. porque sem isso ele vai ter caráter, vai ter ética, vai ter tudo. Então, a grande exploração hoje, eu não vi você falar da palavra salvação. Talvez tenha aí algum sentido no que você disse, né? Mas eu queria Não, que eu você não falasse falei, alguma Moacir. coisa a respeito dessa briga pela salvação. Eu quero a salvação a todo custo. O que é salvação? Me define, por favor. Não, religiosamente, espiritualmente falando. Não, o que é salvação? O que você entende por salvação? Tem uma série de coisas. Eu posso me salvar de várias coisas, né? Mas dentro da parte espiritual, eu preciso chegar à salvação, eu preciso ir, evoluir esse meu espírito, né? Eu não posso... Então vamos contextualizar, Moacir. Salvação significa eu vou ter uma continuidade após a morte, Sim. eu não vou para o inferno nem para o purgatório, eu provavelmente vá para o paraíso, sentar à mão direita do Pai e observar as nuvens passando à minha frente. Isso, exatamente. Então, eu vou lutar pela minha salvação linda, já tem uma nuvenzinha para mim lá no céu. Pois bem, o que Jesus queria dizer com salvação? Primeiro, naquela época, os seres humanos não tinham ajustadores. Eles só começaram a vir para todo o planeta em massa após Pentecostes. Quando Jesus falava em salvação, ele falava, para você aceitar a salvação, não era você ser salvo, era você aceitar o ajustador que iria criar a sua alma, que é o corpo que você continua. É tão simples. Só que as religiões não sabem disso e elas falam, aceite Jesus no seu coração para ser salvo. Cara, você já tem ajustador. Você não tem que aceitar nada. Você só tem que decidir para que o teu ajustador crie a sua alma para que você possa evoluir. É a mesma coisa. Se uma mulher não ficar grávida, não nasce o filho. É tão simples quanto isso. Se você não tiver grávido do seu ajustador, você não vai parir a sua alma. É tão simples quanto isso, cara. Mas as pessoas não entendem essa coisa tão simples assim, porque elas acham que salvação é não ir para o inferno, como a igreja te ensinou. Só que salvação é você ter ajustador, tomar decisões, que foi aquilo que eu passei no grupo sobre, se vocês leram, o desenvolvimento da alma, é aquilo que é a salvação, porque quem se salva é você. Jesus não veio salvar nossos pecados. Jesus veio fazer uma auto-outorga para ganhar a soberania. Não tem nada a ver com os nossos pecados. Quem se salva é cada um de nós. Então, essa questão da salvação é muito fácil você dominar as pessoas. E se você não fizer isso, você vai para o inferno. Aí a igreja pôs um monte de coisas de comportamentos sociais. Você tem que vir tomar a comunhão, você tem que vir se confessar, você tem que vir à igreja todos os domingos, se você tem que casar virgem, você tem que casar com a mesma pessoa, se a pessoa te bate todo dia, você tem que aguentar porque você é culpado, porque casou com ela, e se você separar, você merece apanhar mais ainda porque se separou. Não esqueça do dízimo, viu? Aí tem que dar o dízimo, que é 100% do que você tem. Então, vocês entendem a loucura que a gente está vivendo? Por favor, parem para pensar a escravidão mensal, a escravidão mental, emocional que nós estamos vivendo hoje. E se você tenta sair dessa escravidão, a sociedade te aponta o dedo. Porque você é louco, porque você não vai, você vai para o inferno, você vai para cá, você vai para lá. Quem tem o direito de julgar alguém? Ninguém. A pessoa faz aquilo que ela quer.
É lógico que ela tem que ter as normas sociais, ninguém vai sair sem roupa pela rua, tem normas sociais. Se eu quero andar sem roupa, eu vou para uma ilha e vivo lá sozinho, não tem nada de errado. Se eu estou numa sociedade, eu tenho que me submeter a algumas regras, mas eu não preciso me submeter a todas as regras. Porque a maior parte dessas regras tem origem na religião, tem origem no medo e te castram. E olha o trabalho que as pessoas têm para saírem desta castração e deste medo. É um despertar? Sim, é um despertar. Por outro lado, todas essas condições, elas nos fazem gastar um tempo enorme para que a gente fique em pé internamente para poder olhar para Deus. A gente não consegue olhar para Deus como no Luz e Vida, onde você vive, você só trabalha praticamente 2 horas e o resto você se devota a Deus, no certo sentido. Aqui, nós nos devotamos a Deus 1 minuto e o resto a gente fica tentando se manter em pé. Não entrar em depressão, sair do medo, sair de todas essas coisas. Vocês entendem a diferença? É claro, pessoal. A gente não consegue estar com toda essa devoção. Eu não amo o próximo, eu vou para o inferno. Ai, cara, paciência. É tão simples quanto isso. Realmente, desculpa, posso falar? Por favor, Stanley. Realmente é muito interessante, Marcos, o que você tem falado aí, né, expressando aí no livro de Urântia, porque eu faço parte de uma religião, né, e nasci nessa religião, meus pais já eram membros dessa religião, dessa igreja, e eu nasci. Que bom que eles me passaram bons princípios, né? E pelo fato de eu sempre ter desejo em querer aprender mais, a boa curiosidade, né? Querer entender o porquê das coisas, sempre questionei no bom sentido, o porquê, mesmo na religião que eu frequento, o porquê disso, o porquê assim, o porquê daquilo. E geralmente você sempre bate naquela resposta assim, ó, ninguém sabe, só foi revelado até aqui, né? Aquelas coisas. De certa forma, eu tenho compreendido que o livro de Urântia, ele exatamente explica exatamente o valor e o significado e a necessidade não, a função da religião, né? Igual que está explicando as emoções. Mas assim, aí é interessante de ver essa bagunça mesmo, porque hoje você tem milhares de religiões e as pessoas tudo frequentando religião, depressiva, se matam, entram no Tribunal de Justiça, pessoas jogam. Não estou nem falando da questão do que eles falam, o pessoal lá do Alá, né? Que se joga bomba, mas eu estou falando de nós mesmos no Brasil, né? Se você vai. Uma pessoa fala que, fica pregando, amar o próximo como a si mesmo, mas quando não se concorda com o ponto da doutrina da sua religião, você já está um candidato para o inferno. E se você sai de uma religião e entra para outra, os membros de uma religião já não te considero mais uma pessoa para se dar atenção. Você foi renegado. É uma confusão mesmo isso, né? Sabe que outro dia eu vi uma coisa sensacional, e eu nunca havia pensado nisso. A pessoa disse o seguinte: dentro de uma comunidade, você tem várias correntes religiosas, e cada uma lutando por sua verdade. Se essas correntes religiosas se unissem na comunidade, não existiria comunidade. Eles teriam evoluído acima da comunidade, da favela. Entendeu? Porque cada um está brigando pelo seu quinhão. Por exemplo, eu pergunto para você, você acredita na Bíblia? Sim ou não? Sim. Por quê? Aí eu fico difícil eu explicar. Eu só vou te falar uma única coisa, que eu não quero entrar nesse ponto, mas só quero te fazer uma coisa. Por que você acredita? Por que você acredita na Bíblia? O que prova que é verdade? É a palavra de Deus. Que palavra de Deus? É uma tradição que vem lá de trás e que foi falada de ouvido em ouvido e que é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não é. É a mesma coisa com a mutilação das meninas que se faz na África. O que acontece com a mutilação? Alguém lá atrás falou, a mulher não pode sentir prazer, vamos mutilá-la. E nunca mais ninguém questionou. E aí, quando você chega na comunidade, fala, por que vocês fazem isso? Porque a feiticeira, aquela nobre senhora, em 1750, diz que isso daqui era coisa importante.
E aí, por 200, 300 anos, você mutila as meninas, causa um puta trabalho para elas, em nome de alguém que falou lá atrás. Então, a Bíblia é verdade? Mas você acredita que é verdade. Tem gente que não acredita, e nem por isso deixa de viver. Eu não estou desmerecendo a Bíblia. O que eu estou querendo mostrar é que todas essas pessoas que afirmam que a verdade está na Bíblia, elas estão sendo papagaios de alguém que falou para elas, mas ninguém foi lá efetivamente falar: isto é a verdade, eu presenciei, eu vivenciei e eu estou aplicando. É interessante. Uma vez só, eu vou só encerrar com uma coisa em breve. Eu acho fantástico, quando se lê o livro de Urântia, que você... Eu não li ele todo ainda, mas cada parte que eu vou lendo eu fico impressionado. Às vezes fica meio que... Eu leio na sequência e, ao mesmo tempo, leio uns pedaços porque alguém falou aqui e eu vou lá olhar. Mas você vê que o livro de Urântia, ele mostra para nós que nós realmente somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, em todos os sentidos, né, apesar de estarmos evoluindo, nós temos direito e somos livres para ir atrás da verdade e reconhecê-la, né? E ir atrás da verdade, conhecê-la, é uma busca pessoal. Perfeito. Pessoal, né? E não precisa de igreja, não precisa de ninguém, não precisa de intermediário. Ainda que a pessoa deseje frequentar uma igreja por uma questão da comunidade, porque ela se sente bem, porque lá ela ajuda as pessoas a parar de fumar, ou parar de usar drogas, ou ajuda, enfim, né? Ainda assim, mas eu acho que interessante, encerrando, é o seguinte: alguns anos atrás eu fiz um trabalho lá, um freelance, né? E tinha um rapaz lá, jovem, né? Também era casado, eu era casado, mas só tinha o Daniel. Mas aí era pastor, né? E eu me lembro que uma vez a gente se pegou fazendo debates, ele falando da religião dele, e ele falou assim: e a sua? Eu falei: a gente crê nisso, não sei o quê, naqueles papos de religião, né? Mas eu nunca fui discutir, a pessoa pode falar mal da minha religião, né? Não tem problema. Aí eu lembro que ele falou assim: mas você sabe, né, que a palavra de Deus diz na Bíblia que, né, não está lá isso, não sei o quê, então... Aí eu sei que a gente chegou no ponto que eu falei com ele que ele ficou sem resposta. Eu falei assim: o que eu não entendo, esqueci agora o nome dele, amigo, acho que é Brito, falava sobre Brito. Que eu acho interessante, Brito, é o seguinte: é que todas as religiões falam assim, qual é o propósito de Deus? Nas religiões falam: é salvar o homem, igual falou salvação, né? Então, se é para salvar o homem, e diz que a gente tem que pregar, ajudar a Deus a salvar o homem, essa ideia geral assim, né, da religião, né, de ajudar o homem a ser salvo, pregando, coisa e tal, não é uma grande confusão? Se você viver a sua religião e for fiel, coisa e tal, e eu for fiel à minha também, e for 100% piamente obediente, quem que vai para o inferno? Eu falei com ele. Aí ele não soube falar. Eu falei assim: mas eu falei com ele: mas eu servi de todo o meu coração, e você todo o seu coração, e o outro todo o seu coração, e aí fica confuso, quer saber quem que vai para o céu, quem que vai para o inferno. Eu acho que deveria todo mundo ir para o céu, porque todo mundo foi fiel à sua verdade. Luiz, depois a Daiane. Fala, Luiz. Me inscreva aí também. Tá bom, Robson. Marcos, eu creio que o que você falou a respeito da Bíblia também serve para o livro de Urântia. Absolutamente, Luiz. Agora, a minha pergunta não é essa. E por isso que eu sou um grande crítico de quem fala que o livro de Urântia é a única verdade e que se não está no livro de Urântia não é verdade. Eu respondo assim: bolo de fubá está escrito no livro de Urântia? Não, então não existe bolo de fubá, mas eu acabei de comer. Mas a minha pergunta não é essa, viu, Marcos? A minha pergunta é o seguinte: o príncipe outorgado, ele veio para Urântia. Por que é que ele veio para Urântia se nós não estávamos preparados? Não, o príncipe planetário, veja bem, você não tem preparo. O que tem preparo é que nos primeiros 100 mil anos, a humanidade vai se desenvolvendo biologicamente. Porque você tem origem animal, nós tivemos origem dos símios, então você era peludo, você tinha toda aquela coisa, tinha que ir desenvolvendo.
Quando o príncipe planetário vem, ele vem justamente para começar a elevar aquela humanidade. É a mesma coisa. Você tem um filho. Você vai largar teu filho no quarto, até, digamos assim, ele crescer um pouco. Uma hora ele vai precisar da tua presença para você criá-lo. Porque senão, para onde ele vai? Ele vai continuar... Eu estou falando da vinda de Jesus. Não, a vinda de Jesus veio... E nós não estávamos preparados para a vinda dele. Então, por que ele veio? Não, ele veio porque o nosso planeta não só teve a rebelião de Lúcifer, como teve a falha adâmica, e a coisa estava indo para o brejo. Ele poderia ter ido para qualquer lugar. Ele poderia ter ido um lugar maravilhoso, fazer a última auto-outorga, e nós seríamos destruídos. Você faria isso com seu filho? Se você visse teu filho indo para o buraco, você não iria lá? Os verdadeiros seres, pelo que eu não posso afirmar, mas tudo que eu li, todos os seres de grande iluminação, eles sempre foram para os piores lugares para elevar aquele lugar. Porque aquele lugar faz parte de Deus também. Porque aquela vibração precisa ser elevada. Porque aquilo é uma célula cancerígena. Porque você colocou na apresentação que nós não estávamos preparados. Não, nós não estávamos preparados? Para quê, então? Porque ele tem que fazer a sétima auto-outorga, ele tinha que acabar com a rebelião, e porque o nosso planeta estava rebelado. Não era questão de preparo, a questão não é nossa, não é do planeta Urântia. A questão é que ele aceitou fazer a auto-outorga aqui, porque aqui talvez fosse o planeta de pior condição que tinha, e a partir daqui ele poderia mudar as coisas no universo. Olha, explica, mas não justifica, na minha concepção. Mas aí, no mundo das mansões, você vai poder perguntar para o próprio Micael, porque eu não sei te responder. Eu só sei chegar até aqui. Obrigado. A Daiane. Fala, Daiane. Desculpa, Luiz. Sobre medo, sobre salvação, né? Eu já frequentei uma igreja, não quero falar o nome, mas eles pensavam assim, se a pessoa saísse fora dos trilhos, né? E ela se arrependesse depois, eles falavam que viria uma doença na pessoa. Tô rindo de nervoso. Para purificar a pessoa e para ela alcançar a salvação. Então, quando alguém estava sofrendo de câncer ou de alguma outra doença, eu acho que a pessoa ficava na dúvida, será que eu busco minha cura? Será que eu quero melhorar, eu quero viver? Ou eu estou me purificando para salvar minha alma, mesmo que eu morra, né? Então, eu já presenciei isso. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Eu levo as coisas com pouca importância mesmo, né, na visão da pessoa. Tipo, eu não sigo tanto a religião, mas não tem problema, porque no futuro eu vou me purificar, né, e vou alcançar a salvação. Tipo, eu nunca consegui entender. O que você está falando, Daiane, é o seguinte: há um conceito incorreto de salvação. As pessoas não têm o conceito da salvação. Foi aquilo que eu conversei, que eu estava conversando com o... Me Stalin. fugiu. Hã? Com Stalin, né? Não. Bom, não importa. Que eu estava conversando, as pessoas têm um conceito errado de salvação. Elas pensam que salvação é você se salvar, e não é. Não é você que se salva, são as suas decisões que constroem a sua alma e que permitem você continuar, é só isso. Porque a hora que você fez as decisões e você construiu a sua alma, você já desenvolveu a moralidade. Você já tem um certo controle sobre o seu corpo emocional, sobre o seu corpo mental. E é isso que importa para o desenvolvimento da sua alma. Esta moralidade é você sair do estado animal para desenvolver os chamados valores divinos, que é o que vai nos, que é a cenourinha que nos leva em direção ao paraíso. O conceito de salvação é que está incorreto na cabeça das pessoas. Porque Jesus falava de salvação para que a pessoa aceitasse o ajustador, para que construísse a alma dela. Porque é cada um que se salva.
Jesus não salvou ninguém, não salva ninguém. Outra coisa, assim, que me impressionava era, assim, quanto mais sofrimento você tiver, mais próximo de Deus você está. Digamos assim que o pai, ao que tudo indica, ele nos estressa mesmo, né? A gente é estressado pelo nosso próprio ego, a gente é estressado pela própria vida, o caminho evolucionário não é simples, porque você vai ter que ser bastante trabalhado para vencer a besta animal que tem dentro de nós, e você vence no sexto mundo das mansões, mas isto é que movimenta, porque a alma precisa de movimento. A partir do instante que houver uma estase, uma estagnação, a alma morre. A personalidade, a dádiva do Pai e o espírito não mudam. Quem muda constantemente é a personalidade. Esse é o ponto. Então, é por isso que tem essa mudança. Tive um insight. Quem está te dando insight? Cara, é o teu ajustador. São todos esses seres que estão te ajudando a falar, nossa, eu posso ir para esse caminho. Esse caminho me libera. Me libera do quê? De mim mesmo, das minhas emoções, das crenças que eu ganhei durante a vida. Fala, Robson. Só uma curiosidade, só para perguntar para a Daiane, nessa religião, então, Daiane, todos se salvariam? É isso que eu entendi? Todos? Não. Só quem obedecesse, entendeu? Quem obedecesse certinho, andasse, digamos que nos trilhos, né? E, por exemplo, se você resolve andar fora, você perde sua liberdade, você não pode mais, sei lá, participar ali daquele culto. Tipo, você tem que sentar lá atrás, ficar muito arrependido do que você fez, aguentar as pessoas te apontando. É um horror. Era só curiosidade. Achei. Marcos, Depois a Suzana e o Sabino querem falar também, depois do Robson. Marcos, deixa eu colocar aqui uma coisa. Eu vou fazer 2 perguntas, viu, Marcos? Aí eu queria a sua resposta. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com o MC Kevin, tá? Todo mundo sabe, foi noticiado aí as doideiras, né? Mas, recentemente, saiu um áudio de uma pastora falando para os MCs que tinha sido feita uma macumba para matar 6 MCs famosos e que era para eles procurar igreja, batismo, né, procurar o Espírito Santo e etc. e tal. Né? Esse áudio foi para um dos MCs amigos lá do Kevin. E o cara veio chorando fazer um vídeo, botou no Instagram dele, pedindo para os MCs voltarem para Jesus, irem procurar Deus, etc. e tal. Isso aí eu estou dando como exemplo para mostrar o quanto o medo é impactante na vida das pessoas e como a religião manipula esse aspecto do medo para o seu benefício próprio. Mas eu queria deixar 2 perguntas para o Marcos, que é o seguinte: qual é o impacto das emoções da população mundial, tá, sobre o planeta, principalmente agora, nesse período? Tá? Absurdo. E, segundo, o inconsciente coletivo populacional tem um impacto sobre essas doenças psicossomáticas que aparecem na humanidade? O que acontece é o seguinte, foi um exemplo que eu dei, eu vou dar de novo. O inconsciente coletivo é o seguinte: eu tinha uma conhecida que a irmã dela trabalha, é diretora do IML. É diretora do IML. Ela é médica e diretora do IML. Na semana que saía, alguém matou uma menina loira. Sai na mídia. Naquela semana aparecia um monte de meninas loiras mortas no IML. Por quê? Veja bem, nós todos estamos conectados. Nós estamos no grande oceano.
Nós somos uma centelha. O que nós temos que usar a nossa razão é para justamente distinguir isso. Porque o subconsciente, e aí que é o problema das canalizações, você não sabe com o que o subconsciente está conectado. Você não sabe de onde você está captando aquelas canalizações. Por isso que o livro de Urântia veio de uma forma completamente diferente e não através de um ser humano. Para justamente evitar a interferência daquele subconsciente naquilo que é falado. Correto. Então, sim, tem um impacto danado. E o Maharishi, na Universidade Maharishi, sempre falava, e ele provou isso 500 vezes, a raiz quadrada de 1% da população transforma o mundo. Então, o que ele fazia? Ele pegava, ele ia para um determinado estado nos Estados Unidos, juntava a raiz quadrada de 1% da população daquele estado e fazia o voo iógico, fazia a coisa. O tempo melhorava, a bolsa de valores melhorava, as condições de vida melhoravam, a índice de criminalidade reduzia. Correto. Então, a hora que o amor, verdadeiramente o amor, e aí eu vou dar uma outra explicação para o Luiz, a hora que verdadeiramente o amor entrar um pinguinho nas nossas veias, esse mundo vai ser transformado. E por isso que Jesus trouxe a possibilidade do amor aqui para nós. O Luiz, até a pergunta do Luiz foi boa porque me lembrou isso. Ele trouxe o amor. O amor está disponível no planeta em enxurradas. Nós que não estamos conseguindo receber, pelo que eu vou mostrar agora para vocês aqui na frente. Deixa eu caminhar mais um pouquinho para vocês entenderem a dificuldade de nós entendermos o amor. Vocês vão entender agora mais. Bom, bela discussão, vocês entenderam aqui o que acontece conosco aqui, o quão nós estamos atrasados, né? É até bom olhar o gráfico, porque aqui a gente entende muito claramente o que acontece com a nossa evolução. E, Príncipe Planetário, o início da superação do medo, que também vocês perguntaram, mas para que vem o príncipe? Essa é a dispensação da realização da igualdade dos sexos. Então, o Príncipe Planetário vem para liberar o medo e para fazer a igualdade dos sexos. Em alguns planetas, o masculino pode governar o feminino, em outros prevalece o inverso. Durante essa idade, nos mundos normais, é estabelecida uma igualdade plena entre os sexos. E isso ocorre como uma preliminar para a realização mais plena dos ideais da vida doméstica do lar, isto é, o homem ajudar a mulher. Não é acontecer que nem aconteceu em Urântia no passado, onde a mulher cuidava dos filhos, cuidava da plantação e o homem ficava sentado na montanha correndo atrás das cabras. A verdade é essa. E esse é o alvorecer da idade dourada do lar. E esse é o alvorecer da idade horrível do lar que nós estamos vivendo, com um monte de divórcio que acontece todo dia. Porque o mundo está totalmente desvirtuado. Veja, o lar teria que ser trabalhado aqui. A ideia do governo tribal, gradualmente, dará lugar ao conceito da vida nacional e da vida familiar. Veja que a vida familiar está sendo atacada no planeta inteiro. Assim como a vida, como a questão do sexo, como a questão do moral, como a questão da religião. Não tem onde a gente não esteja sendo atacado no planeta. Mas a rebelião, durante essas idades das trevas espirituais, a cultura supersticiosa da humanidade decaiu até o seu nível mais baixo. Está aqui. O homem de Neandertal realmente não tinha nenhuma religião, além de uma superstição vergonhosa. Eles tinham medo mortal das nuvens, mais especialmente de nevoeiros e neblinas. Uma religião primitiva de medo das forças naturais desenvolveu-se gradativamente, enquanto a adoração de animais declinava. À medida que o aperfeiçoamento das armas, com a abundância da caça, tornou-se esse povo capaz de viver com menos ansiedade a respeito da própria alimentação, e as recompensas do sexo aos melhores caçadores levaram ao melhoramento nas habilidades da arte da caça. Veja, como o sexo é importante, essa questão do prazer, e como a questão básica da alimentação e segurança também é importante para a humanidade inicial.
E essa nova religião do medo levou às tentativas de aplacar as forças invisíveis por trás dos elementos naturais. E culminou posteriormente com os sacrifícios de seres humanos para apaziguar essas forças físicas invisíveis e desconhecidas. E isso aqui é uma distorção imensa, né? E essa prática terrível do sacrifício humano tem sido perpetuada pelos povos mais atrasados de Urântia até o século XX dessa era. Tá vendo o que eu falo que a gente está desenvolvendo ainda a idade do príncipe? E depois da falha adâmica, os filhos adâmicos geralmente eram resididos por ajustadores, pois todos eles possuem uma capacidade indubitável de sobrevivência após a morte. Veja aqui, ó, eles possuíam uma capacidade indubitável de sobrevivência após a morte. O livro está dizendo claramente que o ajustador vem para quem tem esta capacidade de sobrevivência após a morte. Essa progênie superior não era tão sujeita ao medo quanto o são as crianças provindas da evolução. O temor ainda perdura nas raças atuais de Urântia, porque os vossos ancestrais receberam pouquíssimo do plasma vital de Adão, devido ao desvio prematuro dos planos para elevação racial. Por aqui também ajuda a responder um pouco mais a pergunta do Luiz, do porquê Jesus veio para cá. Tem uma coisa importante, Brito, que é o seguinte, o livro comenta num pedaço que é melhor um planeta entrar em rebelião a se perder um possível finalitor. Nós tínhamos aqui no planeta, na época da chegada do príncipe, parece que 500 milhões de pessoas. Então, por aí você faz a ideia quantas pessoas já deveriam ter na época de Adão e Eva e depois de Jesus, e que ele possibilitou que muitas dessas pessoas se tornassem finalitoras. As consequências do medo e ansiedade. Vós, muito frequentemente, talvez até em demasia, frustrais as vossas mentes pela insinceridade e as deformais pelas intenções incorretas. Vós as sujeitais ao medo animal e as distorceis pela ansiedade inútil. Tá bom, ele está informando isso para nós. Só que nós fomos criados assim. Esse é o ponto que eu questiono no livro. Portanto, embora a fonte da mente seja divina, a mente tal como a conheceis em vosso mundo de ascensão, dificilmente pode tornar-se um objeto de grande admiração, e muito menos de adoração ou culto. A contemplação do intelecto humano imaturo e impotente deveria conduzir apenas a reações de humildade. Legal, bonita frase, eu respeito, mas olha a situação do planeta com cala e gaste aqui tudo o que está acontecendo. Malefícios do medo. Poucas pessoas vivem à altura da fé e na verdade que possuem. O medo irracional é uma fraude intelectual, uma drasta praticada contra a alma mortal em evolução. Pois bem, então agora nós vamos entrar numa parte extremamente interessante. A gente viu o livro de Urântia, ele mostra o seu lado do problema do medo, mas vamos ver o que acontece com a nossa sociedade? O que está acontecendo atualmente? A sociedade atual é modelada pelo medo. Medo da fome, medo do desemprego, medo da pobreza, medo do terrorismo, medo da guerra, medo das alterações do clima, medo de epidemias e medo de estranhos. Medos de inimigos visíveis e invisíveis, alguns reais e outros criados e impingidos à nossa sociedade. Sob o medo da fome, milhares são obrigados a emigrar, deixando para trás o seu país e, por vezes, a sua cultura, em nome da abundância e prosperidade que nem sempre correspondem à realidade. Quantos escravos a gente não tem aqui no mundo de pessoas de países asiáticos? Sob o medo do desemprego, as pessoas são levadas a aceitar empregos degradantes, tanto para a mente como para o corpo, tornando-se quase escravos dessa parca fonte de rendimentos que poderá cessar quando já não servir aos interesses dos patrões. Foi escrito pelo Pedro Cipriano, A Sociedade Atual é Modelada pelo Medo, da editora Nova Águia. E se vocês lembram, assim, na semana passada eu falei do Napoleão Hill, que em 1960 ele falava que nós estávamos sujeitos a 12 medos. Vamos ver esse artigo dele, a 7 medos. Olha o que ele fala aqui, o Cipriano.
Medo da fome, do desemprego, da pobreza, do terrorismo. De 5 foi para 12. Medo do fim do mundo, medo de ficar sozinho, medo de estranhos, medo de epidemias que nós estamos vivendo, medo das alterações climáticas. Veja, quase que dobrou a quantidade de medos que nós estamos carregando agora, né? E a cultura do medo na sociedade atual. Por que que nós temos isso? O tema central do século XXI, o medo, se tornou base para a aceitação popular de medidas repressivas, penais, inconstitucionais, uma vez que a sensação do medo possibilita a justificação de práticas contrárias aos direitos e liberdades individuais, desde que mitiguem as causas do próprio medo. Então, a humanidade aceita muitas coisas que tiram a liberdade dela devido ao medo. Basta ver o que aconteceu no 11 de setembro, né? Que todas as ações que foram tomadas no mundo tiraram uma série de liberdade das pessoas com medo de ataques terroristas. E o medo, ele é fundamental para a mídia, porque o principal objetivo da mídia é chamar a atenção do público e obter lucro. Assim, a mídia passa a utilizar expedientes sensacionalistas com fatos negativos, como crimes e catástrofes, disseminando um sentimento de insegurança no seio social, ocasionando o surgimento da cultura do medo e formando uma sociedade do medo. Ou seja, nem tudo o que vimos nos telejornais são de extrema veracidade. Grande parte desta informação tem uma intenção do porquê ser transmitida, e essa intenção estará sempre relacionada a um fim lucrativo e dominador social. E é isso que a gente passa no mundo. Está aqui. Você está aqui, um trabalhador que sai todo dia, que anda de carro ou tudo, aí você está com medo de perder o emprego porque a robótica está vindo. Você tem a discussão dos partidos políticos, cada um puxando do seu lado. Todos nós estamos vendo as consequências do aquecimento global, a televisão não precisa nem falar o caos que é, as armas atômicas estão se proliferando de todas as formas possíveis e imagináveis, os seres humanos estão totalmente sendo substituídos pela tecnologia. Você tem medo do dinheiro, você precisa do comprimido, você está devendo para o banco, porque uma das grandes sacadas é o cartão de crédito, e você comprar em tantas vezes, porque aí você tem que pagar aquilo lá em 10 vezes, e aí você não pode reclamar, porque você fica devendo, você está devendo, e aí você carrega esse mundo aqui nas costas. Então, o Leandro Carnal fala uma coisa, o medo enche muito mais as igrejas do que o amor. Aí, quando você chega na igreja, eles são intermediários entre você e Deus, eles te impõem um monte de regras de como você tem que se comportar no casamento, do que você não pode fazer, do que você tem que vestir, de como você tem que andar, do que você tá. Se para uma parte da população que não tem tanta consciência isso é perfeito, para outra parte, isto segura o seu desenvolvimento. Aí você vai ver a televisão. Você tem medo de tudo isso daqui, você corre para a igreja, que entra com um monte de outras crenças para se deixar subjugado. Quando que você vai conseguir se achar internamente? Como é que você consegue superar o medo? Precisa ter muita força interior. Por isso que o livro comenta que os ajustadores sentem muita dificuldade de se comunicar conosco, porque o medo atrapalha essa comunicação conosco. Né? E nós vivemos numa sociedade de medo. E sabe por que a gente vive tanta tensão? Mas muitos de nós não podemos ver as boas notícias porque somos constantemente bombardeados por notícias negativas online, na TV e nos jornais. Então, por que recebemos notícias negativas e crises 24 horas, 7 dias por semana, em todos os dispositivos que possuímos? Isso daqui é a coisa mais correta que tem. A humanidade evoluiu nas savanas da África há milhares de anos, cercada por um mundo de perigo grave e imediato. Para lidar com essa presença constante de perigo, nosso cérebro desenvolveu uma antiga peça no lobo temporal chamada amígdala, que examina tudo o que vemos e ouvimos em busca de sinais de perigo. Então, nós temos um computadorzinho dentro de nós que está
continuamente mapeando o ambiente para te proteger a vida. Está aqui. Ó. E quando detecta perigo, nos coloca em alerta vermelho. Devido à amígdala, prestamos 10 vezes mais atenção às notícias negativas do que às positivas. E a mídia não sabe disso? Então, ele fala o seguinte, se você pegar um jornal, você pega um jornal, uma revista, e você vai ver, tem 10 notícias negativas para uma positiva. Porque você presta atenção. Aí você vai na UOL, você vai no jornal, matou, não sei o quê, e logo embaixo está lá aquela mulher sorrindo, compra a nossa geladeira. Então, você fica dessensibilizado, porque ao mesmo tempo que você lê, matou, morreu, estuprou, fez um monte de coisa, embaixo tem uma mulher, a vida é linda, compre do Mercado Livre. Está aqui, pessoal. Aí você se dessensibiliza com aquilo, porque você recebe 2 mensagens opostas. E aí você presta atenção na de baixo, porque o teu corpo não quer ficar em alerta do jeito que deveria ficar. E por esse motivo, cada fonte de notícia está divulgando 10 vezes mais notícias negativas que positivas. É por uma questão de marketing. Capturando nossa atenção igual. Receita em anúncios. Se sangra, leva, é o ditado que tem no mundo do marketing. Uma vez que o trabalho de todo programa de notícias e TV é entregar seus olhos aos anunciantes, as histórias negativas reinam e continuamos grudados na programação. Faça a experiência, pegue o jornal e compare a programação de notícias negativas e positivas, é de pelo menos 10 para 1. E aí vem as mídias sociais. Fantásticas, porque estamos aqui podendo falar no meio de uma pandemia, mas você pega um Facebook que absolutamente já foi comprovado que ele é motivo de depressão para a juventude, de suicídio, e o Mark Zuckerberg, milionário, continua fazendo as coisas manipulando. Você pega o Pinterest, você pega aquele outro, começa com it até, esqueci o nome, todos fazem a mesma coisa. E todo mundo grudado, porque tem que mostrar aquela imagem de felicidade. Olha como eu estou feliz aqui. E o outro fica com inveja e se sente mal, porque você está feliz e ele está ruim. Então, se as mídias sociais são interessantes, elas poderiam servir para o bem, elas, digamos que mais da metade não está servindo para o bem. E o que acontece com o nosso corpo, e aqui é o mais importante, quando sentimos medo? Isso daqui é do livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. O corpo humano tem entre 37 a 75 trilhões de células. Por que eu pus esse gap tão grande? Porque uns falam 37, outros falam 50, outros falam 70. Então, já pus um gap de 50 trilhões a mais, porque aí já cobre tudo. Todos os dias, bilhões de células do corpo se desgastam e precisam ser substituídas. Todo o revestimento interno do intestino é renovado a cada 72 horas. As células reagem de 2 formas diferentes aos estímulos ambientais. Elas vão em direção ao sinal que promove a continuidade da vida, reações de crescimento, ou vão em direções opostas a um sinal ameaçador, reações de proteção. Quem descobriu isso foi o Bruce Lipton, porque ele é um biólogo, e ele fez um teste. Quando ele punha substâncias perigosas para a célula, ela corria contra, ela ia na direção oposta. E ele via isso pelo microscópio. Quando ele punha uma substância favorável, ela corria para aquele mecanismo. Os 2 mecanismos de sobrevivência não podem operar simultaneamente. É lógico, você não pode ir na reação do crescimento e, ao mesmo tempo, ir para a reação de proteção. Né? Dessa forma, os seres humanos restringem seu comportamento de crescimento quando adotam um comportamento de proteção, pois, para sobreviver, o corpo necessita reunir toda a energia para ativar um mecanismo de luta ou fuga, o que resulta na redução do crescimento. A reação de proteção fecha o sistema para proteger de qualquer ameaça externa. Inibir o crescimento debilita o sistema, pois trata-se de um processo que consome, mas também gera energia. Então, você faz uma ideia que se todas as células do seu intestino são trocadas a cada 72 horas, e você imprime medo, como é que o teu corpo vai para o crescimento se você está no sentimento de defesa?
Situações que envolvam reações prolongadas de proteção inibem a produção da energia que mantém a vida. Mas nem todas as células entram em processo de crescimento ou proteção ao mesmo tempo. Depende da ameaça. Os padrões de crescimento e proteção são controlados pelo sistema nervoso, responsável por monitorar e interpretar os sinais do ambiente e estimular as reações apropriadas, alertando a comunidade celular. Nós temos uma grande internet no corpo. Todo o corpo reage a tudo. Nós temos 2 sistemas distintos de proteção. O sistema de proteção contra ameaças externas, que é o HPA, que ele está ligado ao hipotálamo, pituitária e adrenal, por isso que chama HPA, que são hormônios endócrinos, hormônios de estresse. O sistema imunológico protege das ameaças internas, que surgem sobre a pele causado por bactérias, vírus, que consomem grandes quantidades de energia. Por exemplo, o estado de fraqueza quando você tem resfriado, gripe e tudo mais. Então, veja, nós temos um sistema que nos protege com relação ao exterior e outro sistema que nos protege em relação aos ataques interiores. O sistema endócrino, o HPA, inibe o sistema imunológico e a nossa capacidade de combater doenças. Em caso de emergência externa, o corpo interrompe a luta contra bactérias e utiliza a energia para a fuga. Fugir de um leão é mais importante do que combater bactérias, é óbvio. Afeta a nossa capacidade de pensar com clareza. A atividade reflexa se torna mais rápida que o centro da lógica e razão. Você não tem como pensar, né? Em emergência, quanto mais rápido o processamento, maiores chances de preservar a vida. Os hormônios endócrinos, então, reduzem a atividade do córtex pré-frontal e estimulam os reflexos de luta e fuga. Dessa forma, o estresse rotineiro afeta o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, correções de erro e avaliação de situações, deixando as pessoas mais suscetíveis aos impulsos primitivos de raiva, impaciência, frustração e medo. Pessoal, o que é que a sociedade hoje está sentindo? Fora a depressão. Olha, quem dos dois está sentindo medo? Ninguém. Esse cara não tem tempo de sentir medo. Nem esse daqui. Ele quer atacar. Esse daqui quer se defender. Não existe medo nesse momento. Todo o sistema desse cara que está se defendendo do tigre, e eu não sei o resultado disso, também não quero saber, ele está para tentar sobreviver. Todo o sistema dele para lhe dar energia muscular, para ver como ele pode tentar se livrar desse tigre. Muito bem, o HPA não foi desenvolvido para ser constantemente ativado. Geralmente, não há situações que ameaçam a nossa sobrevivência que ativam o eixo HPA e que resultam em níveis crônicos elevados de hormônios de estresse. Só que a gente viu lá aquele cara carregando o mundo nas costas, né? Mas as situações estressantes a que estamos expostos no dia a dia ativam constantemente o eixo HPA. E a maioria das doenças estão relacionadas a esse estresse crônico. Está aqui, responde a pergunta que o Robson também fez. Como o ambiente pode fazer com que a gente se mantenha estressado e doente? Uma hipótese hoje considerada é a de que o estresse seja a causa de sobrecarga do cérebro que leva à depressão. Mente, cérebro e corpo estão conectados. Ter medo do medo gera todos os tipos de sintomas. Isso é a pior coisa que tem, pessoal, é você ter medo do medo. Você ter medo de sentir medo. Isso daqui é o cárcere do cárcere. Porque você fica totalmente travado por ter medo de sentir medo. Que gera 2 tipos de sintomas: fraqueza muscular, fadiga, perda de entusiasmo e energia, esquecimento de que um dia não tínhamos medo, falta de apetite e sono. Nada que não seja semelhante à depressão profunda. Então, vamos ver graficamente o que acontece quando você tem medo? Primeiro, nós temos o hipotálamo aqui em cima, no cérebro, temos a pituitária,
e aqui você tem a corticotropina, um hormônio. Aí você tem os hormônios narcoticotrópicos, que vêm para a sua suprarrenal, e esses hormônios endócrinos fazem a supressão do sistema imunológico. Para fazer o quê? Te dá forças. Luta ou fuga. Ou eu saio correndo, ou eu vou brigar. Nesse meio tempo, contrações dos vasos sanguíneos do trato digestivo, enviando para as extremidades, braços e pernas. Eu vou lutar, eu preciso dos braços e pernas para correr ou para me defender através dos braços. Sem sangue, todos os órgãos reduzem as suas funções vitais, interferindo no crescimento e produção de reservas de energia. Aceleração do coração. Não é só quando você ama que seu coração dispara. Aumento da pressão sanguínea. Alteração na respiração, ela fica mais rápida porque o corpo precisa de mais oxigênio. Perda da capacidade de pensar com clareza, pois os hormônios ativam a parte reflexa, que é mais ágil. Então tá aqui, ó, vocês estão vendo? E aí você vê o noticiário, você vê tudo o que está acontecendo no mundo e olhe para você aqui o que está acontecendo com você. E aí você não dorme à noite, você vai tomar remédio tarja preta, você vai tomar antidepressivo, e você não sabe por quê. E a televisão diz, agora a indústria farmacêutica arrumou mais uma coisa maravilhosa para combater a depressão e outras coisas mais. Ninguém combate a causa, né? Que é o nosso sistema que a gente está vivendo nesse mundo. Será que acabou? Acabou a parte 3. Espera aí, só deixa eu ver uma coisa. Acabou, pessoal. Nossa, até eu me assustei, não pensei que fosse acabar tão rápido assim. Ficou integrando as partes. Essa daqui vai ser a nossa parte 3. E como é que nós vamos fazer para integrar todas essas partes que nós temos e sair de tudo isso daqui? Quais são as técnicas que existem para que a gente possa sair desse estado aqui? Pois bem, stop.